Glórias a Deus. Amém. Nesta hora nós saudamos a todos os amados presentes e também os queridos que nos acompanham pelas redes sociais e internet, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós convidamos os queridos a abrirem a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5. Nós paramos na última EBD no versículo 16. Iniciaríamos a leitura, nós paramos no versículo 15 e iniciaríamos no 16. Tá? Mas para efeito do estudo de hoje, eu vou pedir para os irmãos começarem a ler do 13, versículo 13, que já foi lido, 13, 14 e 15, mas é importante para o entendimento. 5, 13, nós vamos apenas até o 21. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Porque vós, irmãos, versículo 13, 5, 13 de Gálatas, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade, ou pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Até aqui, queridos. Vamos fazer uma oração breve. Senhor, nosso Deus e Pai, nesta hora nós oramos a Ti, ó Deus, de todo o nosso coração, pedindo, ó Deus, a assistência do Teu Espírito Santo. Senhor, pedindo que Tu fales a cada coração aqui presente, a começar por mim, Senhor, que o Senhor nos ensine, que possamos crescer na graça, no conhecimento do Senhor, que o Senhor esteja operando a santificação das nossas vidas cada vez mais, para cada vez mais, conforme a Tua palavra diz, o Senhor vai nos transformando à imagem de Cristo, o primogênito, Senhor, dentre os homens, o que tem de melhor, insuperável, inigualável. Nos abençoa, Senhor, sê conosco, com todos que nos acompanham, com todos que ouvirão esta mensagem, seja hoje ou em qualquer outro dia, tudo para a honra e glória unicamente do nome do Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Queridos, por que nós aqui começamos no 13, né? Porque nós já tínhamos lido e a gente fez essa leitura do 13. Basicamente, eu poderia pular do 13 para o 16, mas é para mostrar o objetivo aqui do versículo 13, que o apóstolo, ele já tinha
chamado a atenção que nós somos livres em Cristo. Nós saímos da escravidão da lei. Porém, observe que o texto que nós lemos, ele vai falar, como nós vimos, né, o centro maior ali é a questão das obras da carne. Não é? Então, o que é que ele está dizendo aqui? Que esta liberdade, ela não deve ser usada para dar ocasião à carne. Então, vocês observam que não é, quando ele vai citar exemplos, né, de obras da carne, porque os irmãos viram que no finalzinho da leitura, ele vai falar em coisas semelhantes a estas, ou seja, não se trata de uma lista taxativa de pecados, de obras da carne, ou seja, eu olho, li, aquilo que eu penso em fazer não está ali, eu posso fazer. Não, isso aí seria exatamente lei. Lei é aquilo que está escrito. Não é isso. Por isso que ele vai falar em coisas semelhantes. Agora, no Novo Testamento, em termos de listagem, é a maior listagem que existe nas cartas. Mas, em quase todas as cartas, existem apontamentos de alguns comportamentos reprovados que os crentes não devem viver praticando isso. Né? Então, o importante aqui é que Paulo já de cara, ali no 13, antes mesmo de começar a dizer a detalhar mais, ele vai falar isso. Por isso que nós lemos o 13. Nós somos livres, mas não usemos a liberdade, porque éramos escravos. Jesus Cristo nos libertou, nos colocou dentro de uma família, Pai nos colocou dentro agora de uma família, não é? E temos uma herança. Essa questão da família, que faz parte aqui do estudo, a gente vê que os capítulos, melhor dizendo, 3 e 4 que nós vimos atrás, foi bem doutrinário sobre a questão lei e graça. Deixou muito claro que a salvação é pela graça. Não é? Sobre libertação, porque os irmãos aqui, eu vou dar um exemplo vamos dizer assim, factual da sociedade mundial, sobre, por exemplo, a questão da escravatura, né, chamada libertação dos escravos. Uma pequena diferença, bem sucinta, esse é um assunto que dá livros e volumes, né, falar sobre esta questão. Nos Estados Unidos, quando gradativamente ocorreu a libertação dos escravos, o que os americanos fizeram? Apesar do racismo, da segregação, mas o que eles fizeram que infinitamente foi superior ao que aconteceu no Brasil? Eles criaram bairros para os negros, preste atenção, igrejas para os negros, hein? Olha que coisa, né? Igreja. O irmão, mas não pode congregar na mesma igreja do branco. Mas tudo bem. Igreja e escolas para os negros. Bairros. Percebem? Eles foram libertos, mas não foi aberta uma porteira. Tinha lá essa segregação, mas foi, olha a diferença. Então tinha os bairros deles, as escolas deles, né? As igrejas evangélicas deles, mas foi feito algo para que eles pudessem continuar a vida. Como foi no Brasil? Libertação? Pode sair. Eu vou para onde? Não foi feito nada. Não, a partir de amanhã você está livre. Não, aí muitos ficaram. Não, vou ficar aqui. Aqui pelo menos eu tenho comida e tenho onde dormir. E os que saíram, eu não fico na escravidão de jeito nenhum. Mas teve que levar uma vida que muitos
chegaram à marginalidade por conta de questão de sobrevivência e por conta do orgulho pessoal mesmo, diz, não, eu não vou continuar como escravo apenas para... Então, muito do resultado que se tem hoje foi do que foi feito há mais de 100 anos. Então, quando Paulo agora trazendo para a linguagem espiritual, você já pensou se você é livre da lei e largado? Talvez você se tornasse pior do que quando você estava na lei, que você não tinha nem regra, agora você não ia ter nem regra. Aí você ia ser um verdadeiro animal. Por isso que eu trouxe esse exemplo. Factual, tá? Muito resumido, né? Muito resumido, estou pegando aí com o que dizem alguns historiadores, né? Tá? Então o Senhor não, Ele nos liberta e faz o grande convite, vem para minha família, para o libertador. Não é? Quem não quer? O homem foi lá, deu a vida por nós, me libertou da morte eterna, da escravidão, me comprou com seu sangue, me convida a fazer parte de uma família em que eu vou ser agora co-herdeiro com ele, que é o Filho unigênito de Deus. Então nós não fomos largados, amados. Essa é a diferença que a gente tem que ver. Então Paulo, quando está dizendo aqui, olha, vocês não foram libertos para agora, eu não fazia porque a lei dizia que era ruim fazer aquilo, tinha consequências. Agora eu posso fazer, não, vocês foram libertos, mas não para dar ocasião à carne, mas para fazer parte da família de Cristo. Então nós vimos que o jugo dele é suave e o fardo é leve. O da lei é pesadíssimo, em que o próprio Senhor Jesus, ele ali, falando com os fariseus, além da própria lei, vocês inventam um monte de coisa que não está na lei, é um fardo pesadíssimo que nem vocês cumprem. E o próprio Pedro vai dizer, nem os nossos pais cumpriam. Nós somos salvos tanto pela graça que os gentios são, nós somos da mesma forma. O apóstolo vai dizer naquela Assembleia de Jerusalém, né, em que todos falam um pouco. Tiago, Pedro, tá? Então, essa introdução era importante. Eu queria deixar isso aqui claro para os irmãos, tá? Para a gente entrar, então, Então vamos para o 16 direto, né? Porque eu li do 13 para dar essa... Tá? Então, o amor de Deus, né? Você vê, não é? É libertar, adotar, ainda tem uma herança. Quer dizer, uma vida espiritual para sempre, com o corpo glorificado. Né? As marcas da vida, dos sofrimentos, tudo vai ficar para trás. Né? Não haverá mais choro, lágrima, tristeza, nem dor. Está tudo lá. A gente já sabe do fim, né? O bom do crente é que a gente já sabe do fim. O fim nos foi revelado. Detalhamento, procedimento, isso aí é coisa curioso. E às vezes nem crente é apenas curioso, quer saber como é que vai ser. Já ele diz, o mundo vai acabar mesmo, esse planeta, tal, mas não quer saber de servir a Jesus. Eu sempre lembro da palavra que Jesus falou, vocês não conhecem nem as coisas da terra, do planeta que vocês habitam, mas vocês querem discutir comigo as coisas do céu. Jesus falou isso, né? Vocês mal conhecem aqui do planeta que vocês habitam? Mal conhecem? Mas vamos lá. Então, para o 16, amado, o apóstolo vai dizer o seguinte, né? Para essas coisas todas não acontecerem. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis. Eu vou ler do 16 ao 18, porque é um conjunto, tá? É um conjunto do 16 ao 18 que tem uma explicação. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Tá? Então esses 3 versículos, eles estão bem interconectados. O que Paulo está dizendo?
Quando nós fazemos parte agora da família de Deus, nos arrependemos, nos convertemos, nós recebemos o presente de Deus, o dom de Deus, que é o Espírito Santo. Ele vem habitar em nós. Então, Deus vem habitar em nós. Nós agora vamos ter uma influência direta de Deus, constantemente falando à nossa alma, ao nosso espírito, à nossa consciência. Ele vai dizer o seguinte, porque você vê que ele termina o anterior, o 15, é para que a gente não se morda um ao outro, não saia se bicando um com o outro, né? Senão vai se consumir. É uma autodestruição, porque a gente tem que amar. Vocês foram também libertos, aí vários foram libertos, e agora? Vocês vão nessa nova família brigar? Não, se amar. E amar com amor de Deus, sacrificial, ágape. Então ele vai dizer, andai no Espírito. Esse andai no Espírito tem vários sinônimos a depender da sua versão, como por exemplo, é viver no Espírito ou viver pelo Espírito, guiado pelo Espírito. É uma coisa assim, parece uma água jorrando. Ai, a caixa, não? Amém, perdão. Esse andai pelo Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Aqui é uma afirmação que cabe um comentário taxativo. Está tudo sob controle. Taxativo. Aqui você vê que a Bíblia usa isso. Se uma pessoa, isso aqui está muito ligado com Romanos, se vocês quiserem depois assim, Romanos 6, 7 e 8, vai estar 7 e 8, então vai estar quase uma repetição dessas coisas. Tá? Andai em espírito e não cumprireis. Obrigado. Estão ouvindo bem? Também. Então era alguma coisa de microfonia, essas coisas. Amém. Paulo está dando aqui uma espécie de antídoto, né? Antídoto. Porque isso aqui, amados, esse tipo de coisa, lembre-se que Paulo está lidando e brigando também, entre aspas, no bom sentido, empurrando para lá, sai fora, os legalistas. Não é isso? Porque os legalistas estavam dizendo, olha, tudo bem, Cristo é a promessa, vocês vão ser cristãos, nós entendemos que Jesus Cristo é o prometido, temos que segui-lo, mas vocês não têm como parar, vamos dizer, de pecar ou de serem servos do pecado se não observarem a lei. Porque é a lei que diz, não faça isso, não faça aquilo. E Paulo vai dizer, não, é o contrário. A lei, como ele vai dizer em Romano, é que deixa claríssimo como nós somos pecadores. Porque a gente não cumpre. Porque não é inerente ao homem. O homem natural, ele não cumpre, por mais que esteja escrito, aquilo fica uma tentação para ele. Tá? Então esse versículo 16 é um antídoto. Ele vai dizer, olha, vocês sabem por que vocês não vão viver em pecado? É por causa da presença do Espírito agora. O velho homem morreu, mas é porque o Espírito Santo habita em vocês. Se tirar o Espírito, você volta a ser o velho homem. Tá? Agora, ele é taxativo, como praticamente toda a Bíblia é. Não quer dizer que a prática é essa. A prática não é isso. Ele vai falar em Romanos sobre inclinação, a depender da sua Bíblia, ou pendor. Então, a gente vai estar sempre com essa briga. O Espírito vai estar falando conosco como nós devemos viver. Sempre nos nossos atos vai ter aquela, eu sempre faço a comparação das lâmpadas lá do trânsito. Vermelho, o amarelo e o verde, né? Tem aquele vermelhão lá, sinal vermelho, não passa. Amarelo, né? Cuidado, atenção. E o verde
tudo bem. Não é? Isso não vai para o motorista, esta informação, ele faz uma prova para entender o que significa. É um meio de comunicação. As luzes ali é um meio de comunicação para ele. Não é verbal, mas é um meio de comunicação visual. Não é? Vermelho você não passa o sinal, o amarelo, atenção, o verde você pode passar. Então, ele diz, olha, vivei em espírito e não cumprireis a concupiscência ou desejo desenfreado da carne. Tá? E ele vai dizer por quê? Por que essa é a orientação que o apóstolo dá? Não é? Bom seria se nós vivêssemos toda a vida e 100% de todos os atos pelo Espírito. Esse é o mundo ideal. Mas isso só acontecerá no dia que nós deixarmos esse corpo. Agora, não pode, amados, o seu pêndulo está virado para a carne. Porque a palavra lá em Romanos vai dizer que o pendor ou a inclinação da carne é morte. Muito parecido com o salário do pecado é a morte. Isso significa que quem vive em pecado a vida inteira, é a forma de vida dele, que é a vida do velho homem. Não é? Isso é difícil de compreender muitas vezes, porque Paulo vai dizer lá em Romanos que o velho homem foi crucificado e morreu também com Cristo. Quando Cristo morreu, nós morremos junto com ele. Aí você vai dizer, e como é que a gente peca de novo? Porque não está falando do biológico em si, está falando da memória que fica conosco. O Espírito habita, mas a memória pecaminosa, as inclinações continuam convivendo conosco. Só que agora nós temos uma arma poderosíssima, que é a presença de Deus em nossa vida, que é a palavra de Deus que nos alerta. Quantas e quantas vezes a gente acorda com uma dúvida sobre fazer algo ou não, lícito inclusive, não é ilícito. E vem resposta na palavra para não fazer, por exemplo. Vai contra o que a gente quer. Mas é lícito, mas Deus está falando comigo, o Espírito está falando comigo que não é bom isso, isso pode te levar a consequências. Ele não dá explicação, ele simplesmente diz, não é bom, hein? Você começa a ler a Bíblia, eu acho que eu estou lendo o livro errado, eu estava lendo Gênesis, aí vai lá em Gênesis e fala a mesma coisa para você. Aí vou para Apocalipse, vai falar a mesma coisa com você. Aí essa pessoa é obstinada, então faz, você quer fazer. Mas eu avisei, meu filho. Né? Perdi isso, perdi aquilo, sofri isso, sofri aquilo. Foi obstinado. Tá? Então ele vai dizer que isso existe por quê? Porque um cobiça contra o outro. Sempre que ele vai falar a carne, amados, é muito mais do que o que a gente vê do corpo. É essa natureza pecaminosa que existe no homem. Tá? O que se faz com os membros? A carne ele existe, mas ela está sendo corrompida, envelhecida. Tá? A corrupção da carne não tem a ver só com o pecado, tem a ver com o próprio envelhecimento natural. Tá? A expressão, a raiz da palavra corrosão é a mesma de corrupção. O que acontece com o metal, um ferro? Se você tivesse chance de viver séculos, você ia ver que um pedaço de ferro, até um aço inoxidável, em determinado período ou milênios, ele ia virar pó novamente. Porque todos os metais tendem a voltar ao seu estado natural que era no começo. Tudo era pó. Então, se você deixar a barrinha de ferro lá toda trabalhada, linda, e pudesse viver quanto ali observando, você ia ver que aquilo ali aos pouquinhos se decompondo. Quando passasse aí 1000 anos, você ia, cadê a barra de ferro? Não, ela está ali, só que está na forma de pó. Corrosão. Por isso que os metais são tratados, passa-se zarcão, uma série de coisas para se evitar que esse processo se acelere, né? Tá bom? Então a corrosão, a corrupção estão muito interligadas. Então você observa que eles combatem entre si, o que há um confronto. E qual é o objetivo disso? Engraçado, o objetivo, para que não façais o que quereis. Para que não façais o que quereis. Então, por exemplo, você quer fazer algo da carne, aí vem o Espírito e interfere.
espírito alerta. Deus está. Quando o homem não tem Deus, o homem natural, ele faz o que ele quiser. Então o Espírito vem para que você não faça o que a inclinação do velho homem, que já morreu, mas existe na sua memória, no seu interior, está querendo. Aí você não faz. Quando você quer fazer as coisas de Deus, vem essa inclinação do velho homem e tenta atrapalhar também. Tenta atrapalhar também. Então Paulo está falando de uma guerra. Porque aqui, porque a carne cobiça contra, ou se opõe, se você quiser. Contra. Está aqui. Estes opõem-se um ao outro. Então nós estamos num verdadeiro campo de batalha espiritual. Espiritual. Mas graças a Deus, porque o homem que não tem o Espírito, não tem, ele só vai fazer obras. Né? E obras também lembra lei. Obras é uma palavra que está vinculada à lei. A salvação não é por obras, mas pela graça mediante a fé. Então o homem tem que começar, não é hoje, você vai ver que o fruto do Espírito é algo natural, não é por conta de lei. É por causa da presença do Espírito que a gente vai sendo formatado. Mas não é agora, né, que a gente está vendo. Então nós já vimos aqui que eles se opõem, né, amados? Então ele diz no 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, viu? Porque estar debaixo da lei é pecado. Então, por que Paulo diz isso? Para demonstrar aos legalistas que não é a lei que impede que o homem peque, é o Espírito de Deus que habita em nós, que faz com que nós andemos de maneira mais agradável a Deus. Mas nunca lembre-se, você não é um robô. Não é você que vai decidir. Não é um robô. Né? Deus vai estar trabalhando por você. Sempre, o Espírito está ao nosso favor. Estamos trabalhando, Deus está ao nosso favor. Tem anjos trabalhando para não cairmos também, porque eles trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Se você está na condição do Filho de Deus, milícias celestiais estão trabalhando por você também. Mas Judas trocou Jesus ali por 30 moedas de prata. Né? A cabeça dele estava por tão pouco, né? Por tão pouco. Então, amados, o que é que isso aqui tudo que tem que dizer para nós hoje? Eu vou me submeter a Deus, ao Espírito de Deus. Vem na nossa consciência, vem pela leitura da palavra. O Lutero falava muito da palavra. Ele dizia que a leitura da palavra era o antídoto para ele. Ele ia ver ali, Deus falava com ele algo, porque ele por muitas vezes falhou. Principalmente depois que ele saiu. Ele tentou a reforma, mas ele fez muitas coisas erradas depois. Até que ele foi se firmando pela palavra. A palavra para ele era o melhor remédio. Né? E continua a ser, se a gente também não lê a palavra, o Espírito quer falar, mas você não entende algo que é comum para os crentes. Por que você não entende? Porque não lê a palavra. Você não medita na palavra de Deus, você não lê um salmo, você não louva a Deus, você não ouve um louvor, ouvir e louvar junto, não é? Um louvor. Estamos falando de música gospel. Estou falando de louvor, adoração a Deus. Bem, então esses 3 versículos mostrou a guerra e mostrou o antídoto. O ideal é, se somos guiados pelo Espírito 100% do tempo, jamais cumpriremos. Né? Esse é o mundo ideal. E a Bíblia ela é assim. Por quê? Porque os homens que escreveram eram vasos de barro, falhos. Mas a palavra não, ela é inspirada. Então João vai falar taxativamente na sua primeira carta também. Não pequei. Jesus vai dizer, não, todo que peca é filho do diabo. Eles são taxativos. Porque, amados, aí agora vem as chamadas obras da carne, tá? Obras da carne.
que a gente vai tentar terminar hoje, se Deus quiser, dá para terminar. E nesta Bíblia de estudo, mas eu vi vários outros estudos também, tá, irmãos? Antes de trazer, mas a própria Bíblia de estudo que eu estou, ela traz uma por uma breve explicaçãozinha do que significa cada uma dessas palavras, vem a palavra no grego e o significado. Se vocês vão observar, a depender da sua Bíblia, que algumas vêm 16 obras da carne, né? Quando eu falo 16, não inclui outras coisas mais, que está lá no final, é 16 mesmo. E outras vêm 15. Tá? Outras vêm 15, porque muitas não têm homicídio, que é lá no finalzinho, antes de bebedice e glutonaria. A sua tem, Cláudia? Não tem homicídio. Antes de bebedice e glutonaria, deve ter inveja, né? Ok? A senhora também está inveja, depois de inveja vai para bebedice, não é? Não tem homicídio, tá? A gente vai ver por quê. Não sei se é do pastor, lá no finalzinho, pastor. Pode ir passando, pastor, vai lá. Depois de inveja. Aham. Sim, vai, aí continua. Isso. O senhor também observa que não tem o chamado homicídio, tá? A do Hermélio deve ter. Sim, ela começa com adultério, mas ela vai na... Sim, e a revista corrigida também. Só que ela não começa com adultério, mas na hora do adultério, microfone microfone pode ser usado, não sei, aqui para o Hermélio, ou vai dar o problema, não sei. Mas dá para falar, é rapidinho. Amém. A sua, na sequência desses pecados que nós vamos classificar aqui como sexuais, até vem o quê? Adultério, o que mais? É adultério, fornicação, impureza, lascívia. Ah, tá. Então o dele tem 4. Isso. Tá? Nessa primeira parte. Então provavelmente tem 17. Isso. Tá? Amém. Então era só uma observação que eu quis fazer, que vocês vão achar pequenas diferenças nos nomes, mas que querem dizer a mesma coisa. E quando chegar lá na parte de homicídios, nós vamos ver por que muitas Bíblias não têm homicídio. Não é que está errado, não. A própria, gostei dessa Bíbliazinha de estudo nesse ponto, que ela dá a explicação por que muitas não têm a palavra assassinato ou homicídio. E mais, a gente já viu que isso aqui são algumas obras da carne, não são todas, né? E outras são claras, mas estão embutidas dentro do conceito, que a gente vai ver mais na frente, como, por exemplo, avareza. A avareza está dentro de idolatria, porque Paulo, tanto em Efésios quanto em Colossenses, a gente vai ler depois, ele chama avareza, que é idolatria. Avareza, que é idolatria. Né? Então estaria dentro de idolatria, tá? Então eu vou usar aqui a versão revista e corrigida, que começa aqui, tá? A gente pode dividir, vamos dizer assim, e cada um faz uma divisão usando o nome que quer, esses primeiras obras da carne, tá? Que vai até lascívia, eu não sei se o do Hermélio é lascívia também, alguns estão libertinagem, a mesma coisa, tá? De chamados pecados, alguns chamam de sensuais, outros chamam de sexuais, de ordem sexual. Eles vêm em primeiro. Depois, vem 2 pecados, que são pecados que alguns chamam assim, pecados religiosos, né? Alguns chamam para efeito de classificação humana, que é a idolatria e a feitiçaria, tá? Depois vem os pecados que têm maior número, que tem mais do que os sexuais, que são aqueles que vamos chamar assim de temperamentais, do temperamento humano, da sua relação com o próximo, principalmente. Tem a ver com o próximo, que entra inimizade, porfia,
emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas e alguns homicídios. Então você vê que é o que tem o maior número, envolve um semelhante. E termina com esses pecados, os últimos dois, vamos dizer, sociais ou grupal. Envolve grupos de pares fazendo ou cometendo o mesmo tipo de pecado, que são as bebedices e glutonarias, e algumas vêm como orgias, onde está a glutonaria. Não é isso? Tá? Então, fizemos aqui, grosso modo, uma classificação em 4 grupos. Amém? Uma classificação em 4 grupos. Uma de ordem, e que é o próprio corpo da pessoa que está envolvido, corpo e mente. O segundo, aquele ataque direto a Deus, ou a desconsideração completa de Deus, que é a idolatria e feitiçaria. Os demais têm a ver com o temperamento do homem e o seu relacionamento com o próximo, é o que tem a maior lista e que também não é exaustiva. São coisas muito parecidas, tem algumas aqui que podem ser os intercambiáveis na prática, e aqueles que é de grupos de seres humanos que costumam, né, como bebedices, glutonarias ou orgias. Amém? Então aqui a gente vai dar uma observação antes e nós vamos ver uma por uma, bem resumida, tá? Não é um tratado, porque, por exemplo, sobre cada uma dessas existem verdadeiros tratados. Eu sempre falo, por exemplo, da avareza. Existem tratados sobre avareza, né, feitos por católicos, inclusive, por aqueles padres mais antigos, tá? Livros enormes, muito bem escrito, pontual, né? O assunto pontual, muito bem feito. Então você vê que um pecado, como ele, né, se destrincha. A primeira que está aqui, que é a prostituição, tá? Ela vem do grego porneia, né? Daí a derivação dessas várias palavras, né? Pornografia, pornográficos, coisas desse tipo, que vem do grego porneia. A prostituição é uma imoralidade sexual de todas as formas, tá? Ela é a mais ampla em termos do pecado sexual, porque de todas as formas inclui não só contatos, como gostar de certos tipos de publicações, quadros, qualquer coisa nesse sentido, né? Isso também lembra no Império, vamos dizer, greco-romano, na cultura greco-romana, lembrar que pecados de ordem sexual eram muito comuns e muito tolerados pela sociedade. Não era algo como hoje existe, sim, mas naquela época era muito mais, vamos dizer, normalizado. O cristianismo, quando vem o cristianismo, as cartas, é que começa a refrear isso, não para impedir, né? Por isso que eu queria dizer antes de tudo, de começar, que, prestem atenção no que eu vou dizer, que é uma verdade, que está em alguns dos comentaristas. Praticamente todas as obras da carne são deturpações de coisas boas feitas por Deus. São deturpações. É igual ao evangelho. O evangelho não é bom, mas o falso evangelho não é bom. É uma derivação que deturpa e que leva o homem à morte. Então, as obras da carne, quase sempre também vocês vão olhar, não só de ordem sexual, temperamento, de tudo, de sociais, são deturpações onde a carne fala mais alto que o espírito, de coisas boas que Deus criou para os filhos. Paulo vai falar isso também. Em outras cartas dele, Timóteo, sobre casamento, né? Tudo que Deus foi bom e é bem, mas não sendo obra da carne. Então, tendo isso em mente, a gente vai ver como a carne gosta de alterar as coisas de Deus ou de dar uma ajudinha para Deus. Aí torna tudo errado. Essa ajudinha para Deus é complicado, tá? Vamos prosseguir, que aí a gente está já indo para o final, porque basicamente a gente vai dar uma leitura e um breve resumo, tá? Lembrando
que em cada versão, King James 611, Corrigida Fiel, Shed, né? Que a Shed, na verdade, é só a Bíblia, porque é a Bíblia de estudo, mas ela é a ARA, Revista Atualizada. Existem pequenas variações, tá bom? Então, nós vimos aqui que a prostituição vem dessa palavra porneia. Então, existia no Império Greco-Romano também a palavra fornis, fornos, alguns, outros chamam fornis, do latim, que eram arcos, onde era assim permitido, debaixo daqueles arcos ali, daqueles lugares, ter esse tipo de satisfação. Né? Ali já tinham, vamos dizer, as prostitutas, coisas desse tipo. Também tem essa derivação. Tá? A impureza, ela vem do grego acartasia. Tá? Acartasia. Mas a impureza, ela vai além vamos dizer, de qualquer tipo de contato físico. Ela tem o pensamento também, desejos do coração. Coração impuro, desejo impuro, tá? Mas isso voltado, né? Que os puros lá nas bem-aventuranças, os puros de coração, eles verão a Deus, né? Os impuros não. Então isso é uma obra que só o Espírito Santo pode fazer. O homem sozinho não consegue. Mas o Espírito Santo de Deus, em comunhão, você orando, você lendo, você vai combatendo isso em você. Sem o Espírito, o homem sozinho, ele tem esse coração impuro, a acartasia, tá? São também pecados sexuais, vícios, inclusive maus pensamentos e desejos do coração, tá? Depois vem a lascívia. A lascívia é interessante porque ela é do grego aselgeia, tá? Por que a lascívia ela vem assim como o último da lista o último da lista dos pecados sexuais? Tá? Porque depois da lascívia a gente vai entrar naqueles pecados, vamos chamar de religiosos. Por quê? Porque a lascívia é interessante, né? Muitas vezes licenciosidade, libertinagem, está tudo junto. Vamos dizer, a pessoa que não tem nenhum pudor mesmo, ela não se importa que os outros saibam ou não o que é que ela faz, o que é que ela é, se alguém está vendo ou não, já está superado para ela, é normalíssimo. Então, por isso, do grego, na época, era esse o significado. Então, é como se você fosse um prostituto, ou se prostituísse, ou fosse impuro, né? Então, muita gente faz isso, por isso que havia os lugares ali meio escondido, para ninguém ver aquela coisa e tal. Mas quando você chega na lascívia, você é praticante do que está falado anteriormente, mas você é da sua natureza mesmo ser licencioso. Todos sabem e está tudo bem com você. Percebeu? Não o incomoda. Porque até sem o Espírito pode ser que a pessoa incomode. E isso está dito, inclusive, por historiadores. Não é nem por que o império, a parte do greco, né, romano, porque não foi bem um império conjunto, né? Quando acaba os gregos, entram os romanos. Os historiadores falam que muita gente da população da época, que não cristã, estava incomodada com um grau de lascívia que a sociedade estava. Como temos nos dias de hoje pessoas que também não seguem a Cristo, mas que observam e falam, não, tem algo errado. Não é? Não são cristãos ainda, mas está tão latente aos olhos que a pessoa diz, não, tem algo errado. Então, observe que o mundo moderno, não sei se eu vou antecipar algumas coisas o mundo moderno, ele caminha devagarinho, de maneira muito sutil. A Bíblia sempre fala da sutileza para ver se captura a igreja para esse meio, sem você perceber e começar a tornar normal certas práticas. Pode falar, irmão. Diante desse esclarecimento que o senhor deu, nós podemos então afirmar que dentre todas essas práticas a pior delas, a mais perigosa, a que coloca a pessoa que está nesse estágio
num sentimento assim de acomodação. Tá bem tudo no bem, fundo do poço mesmo. tá é bem, tudo bem, entendeu? É isso aí. Não importa o que se falem, o que se julguem, a crítica ou até a punição. Eu acho que chega um ponto em que não vai se incomodar realmente com nada e a perdição é certa. Eu só não digo assim, petição certa, claro, continuando, né? Porque eu creio no poder de Deus de salvar o mais vil dos pecadores. Eu sempre creio nessa. O pior que se você não tem mais jeito, quando você vê, Jesus salva. Isso, entendeu? Tirando isso, mas plenamente. Eu vou até ler aqui, irmão Hermélio, como está, que vai ser o resumo do que o irmão falou. Lascívia, do grego aselgeia, significa sensualidade. É a pessoa seguir as suas próprias paixões e maus desejos a ponto de perder a vergonha e a decência. Então, em 2 linhas, disse o que o senhor falou, é isso mesmo. Ou seja, ela não tem vergonha daquilo, está tudo certo. Então, é a prática dos adultérios, sem chorar, sem ter um constrangimento, sem entender que não está correto, que está prejudicando alguém, ainda que não tenha o espírito. Os historiadores contam que a sociedade também havia boa parte que aí começaram a regular. Tem leis do Império Romano a regular algumas coisinhas sobre menores, sobre tudo, tal, que nós falamos, mas tudo hoje no mundo, de legislação, tudo vem ainda da influência do Império Romano. Principalmente a parte de leis, tá? Principalmente a parte legal. Amém? Vamos prosseguir? Porque, né, como eu falei, cada item desse você pode encontrar um livro de 1000 folhas a pessoa descrevendo, né? Não é o caso aqui. Depois vem a questão da idolatria, que vem do grego eidolatria, é quase igual. Aí é qualquer tipo de adoração que não ao nosso Deus, né? Lembra da última, das 3 tentações no deserto? A última, né? Só teu Deus prestarás culto. Só está escrito, né? Só ele adorarás. Se isso tal, se tu me adorares, te darei todo. Só arreda, Satanás. Porque está escrito, né? Só ao teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Então a idolatria é quando você troca as coisas aí, mano. Adoração, aí pode ser espíritos, pessoas, ídolos, imagens, né? Confiança numa pessoa, tem muita gente seguindo gurus. Seguindo gurus. Eu sou seguidor do pastor tal. Ou seja, o pastor tal é que é. Isso é complicado. Né? Maldito o homem que confia no homem. Bendito o homem que confia no Senhor. Jeremias 17. Você tem que considerar o pastor um irmão de Cristo, que é necessitado das orações também dos amados, que tem uma função específica ali, certo? Mas não um Deus. Idolatrar o pastor, né? Então, a idolatria é também fácil. Você substitui, né, confiança numa pessoa, em um objeto, em qualquer coisa maior do que Deus e sua palavra. E o outro é a feitiçaria, que vem do grego farmakeia, feitiço, fármacos. Daí o nosso nome farmácia. Tá? Por quê, amados? Porque no passado já existia médico, existia certas combinações de elementos que era para a saúde da pessoa. O nome, a origem ficou, farmaqueia. Só que se começou a utilizar, por exemplo, coisas como o que hoje se chama de psicotrópico, coisas desse tipo, ervas que tiram o homem da sua razão, né? Qualquer tipo de droga e, principalmente, comunicação com espíritos que nós já sabemos que são caídos, tá? Não são da parte de Deus e que ensinam uma série de coisas que iludem os seres humanos de uma maneira ilusória, né? A gente lembra que Paulo, quando esteve em Éfeso, a quantidade de livros de magia que foram queimados.
Lembra lá em Atos, não sei se é o Atos 19 ou 20, é por aí, tá? Quantidade de livros. Por quê? Porque era muita gente usando aquilo. E existiam, inclusive, conselheiros de reis, né? A gente vê lá Simão, o mago, essas pessoas, Elimas, o encantador. Então era num nível muito alto essas coisas, porque isso não é novo, isso é antigo, isso é muito antigo. Egito, isso é muito antigo. Então, de uma maneira geral, também fácil de entender. Agora, queridos, que andar aqui, a gente vai para aquela série de obras da carne que são coisas do interior do homem, né? Tá? E que tem a ver com o próximo. Às vezes está só em você, mas a relação nunca é sua, você mesmo, tem a ver com o próximo. Aí eu vou ler as palavras que estão aqui. Qualquer outra no lugar que tiver são sinônimas, tá? Na sua versão. Então, por exemplo, inimizades vem do grego ektra. Intenções e ações fortemente hostis, antipatia e inimizade extremas. É quase aquilo que Paulo acabou de dizer no 15. Não vos mordais uns aos outros. Não é? Porfias vem do eris, briga, oposição, luta por superioridade. Emulações vem da palavra zelos, que ela tem um sentido bom e ruim. Você pode ser zeloso por boa coisa, mas as emulações é um ressentimento, inveja amarga no sucesso de outros. É querer ser igual a ou superar alguém. Não é? Inclusive, eu não sei aí os homens do TI, tirando o Carlos que está operado, existe um termo emulação na área de TI? Passa o microfone para o nosso amado Igor aí, só para dar assim, o que é um emulador, Igor? Assim, pode, que eu não sei nada, mas você sabe disso aí. Sim, existe, no caso, emulação, emulador. O emulador, ele é um programa que tem o intuito de simular o funcionamento de algum tipo de hardware. Geralmente ele é mais usado em videogames, né? Por exemplo, videogames antigos que não são mais fabricados. É criado um programa, e aí pode ter inúmeras formas de se fazer a programação, mas geralmente é feito via engenharia reversa, e ele vai simular as peças do sistema original. Amém? Então, ó, trazendo isso para o interior humano, é o quê? Eu quero emulação, eu quero ser igual ou superior àquilo que já existe. A nobreza, tal, quero chegar lá. Então, isso não é um sentimento bom. Tá? Não é um sentimento. Todo esse sentimento bom, você vê que são deturpações. Por quê? Porque de forma natural você pode chegar lá pela mão de Deus. Sem ter essa coisa no coração. Porque isso aqui é doença da alma. Depois vem iras, que vem do grego tumos. Ira ou fúria explosiva, que irrompe através, né, ou que brota com violência, através de palavras e ações violentas. Né? Por isso que o apóstolo fala. E vê como é que é difícil? Quem não já ficou irado? Não é? Agora, se você fica irado de manhã, de tarde, de noite, todos os dias da sua vida, tem algo errado, falta o espírito. Não é? Por isso que ele diz, irai-vos e não pequeis. Ou seja, porque por conta da sua ira, você tende a fazer algo que mate aquilo que está causando a tua ira. Que afaste de você aquilo que está causando ira em você. Então ele fala, não, você se irou, mas não dê lugar à ira, não. Não se põe o sol, vai dormir em paz. Porque senão isso vai gerar um problema na sua alma, no seu interior. Você vai ranger, é um rancor, sabe? Então motivos não faltam. Motivos, se a gente ficar olhando a sociedade como um todo, não faltam. Cabe a nós não comprarmos essa briga aí que está todo mundo 100% falando e batendo. Crente não
pode cair nessas coisas. Assim. Crente tem que ir para a Bíblia, orar, vai com calma. Tá? Por quê? Porque isso aqui é uma obra da carne. Viver dessa forma, tá? Pelejas, vem do grego eriteia, que tem a ver com... São palavras muito parecidas. Ambição egoísta, se eu não me engano, está na do pastor. É a mesma coisa. E cobiça do poder. Tá? Dissensões, dicostasia, introduzir ensinos, engraçado que parece heresia, mas não é. Era o que era heresia no passado. Olha só, dissensões, dicostasia, introduzir ensinos cismáticos na congregação, sem qualquer respaldo na palavra de Deus. Aí depois vem heresia, que é do aireses, grupo de indivíduos dentro da congregação formado com conluios egoístas que destruem a unidade da igreja. Porque no começo a heresia ela tinha a ver com escolhas apenas. Muito parecido com a apostasia, porque heresia e apostasia andam juntas. A apostasia ela vem depois da heresia. A heresia primeiramente, aí em seguida vem a apostasia, tá? Mas o que no passado? No passado era mera escolha de filósofo. O pessoal ainda tinha aqueles filósofos. Não, eu sigo o filósofo tal. Agora eu mudei, vou para o filósofo tal. Eu sigo tal. O negócio foi crescendo para um nível que criou essas invencionices de hoje. Hoje em dia, então, se aplica a palavra heresia muito mais à palavra dissensão. Mas a dissensão no original é que era a introdução de ensino divisor. Era um ensino que dividia a igreja, tá? E não a heresia. A heresia era grupos divididos dentro da congregação, formando grupinhos, quebrando a unidade, tipo tem lá em Coríntios, né? Eu sou de Paulo, de Pedro. Mas com o tempo, hoje, a heresia é exatamente esses ensinos errados. Invejas, tonos é um F mudo. Antipatia ressentida contra a pessoa que possui algo que não temos e queremos. Isso é fácil, né? Inveja. A pessoa não tem, mas às vezes quer ter, ou às vezes ela não quer ter, mas ela tem raiva porque o outro tem. Isso é uma doença interior. Então você vê que todos esses pecados eles são numerosos porque atingem o homem por dentro mesmo. E sempre tem um terceiro envolvido. Nunca é você com você. Tem um terceiro. O terceiro pode até não saber, mas ele está no meio. Tá? Homicídios, que aqui não está aqui. Ó. Aí eu vou dar a explicação, tá, queridos? Por que em algumas Bíblias não tem homicídios ou assassinatos? Eu gostei porque no estudo desta Bíblia aqui, ela tem umas páginas de estudo, ela explica o porquê. Eu fiquei descobrindo aqui. Ele diz que é o seguinte, ó. A tradução de fonos na Bíblia de Almeida está embutida na tradução de met, que é bebedice, que é o que vem em seguida. Entendeu? A seguir por tratar-se de práticas conexas, porque o homicídio é matar o próximo por perversidade. Então, existem algumas cópias que embute essa questão do homicídio junto com inveja e bebedice. Elas estão ali dentro. A inveja levando, inclusive, ao assassinato. Como a avareza, Paulo destaca em algumas coisas, mas está dentro de idolatria e ele não destaca aqui. Então, a explicação é simples, é isso. Existem ainda cópias que alguns preferem usar sem a palavra específica homicídios, fonos, tá? Porque ela está embutida tanto na inveja como na bebedice. Tá? Então, essa explicação eu gostei muito, porque ela é respeitosa em relação, ela inclui, mas respeita as que não inclui. Porque quem for estudar o grego ali vai saber que está embutido o homicídio. Tá? Então, queridos, terminada essa parte aqui, que é a maior, a gente vai para os dois finais, que é de grupos, né? A questão da bebedice, met, que é descontrole das faculdades físicas e mentais por meio de embriaguez, bebida embriagante, né? Inclusive o Paulo fala, né? Para enchermos do Espírito e não, né? Não vos embriagueis com um vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, isso era tão grave que o próprio homicídio também está embutido. Você vê, bebedice e inveja.
E por último, a glutonaria ou orgia, que vem do grego komos, que são diversões. Esse é bem fácil, porque o Brasil tem isso em fevereiro, março, todo ano. Por excelência, existem outras festinhas assim, mas diversões e festas com excesso aí de comida, bebida de modo extravagante e desenfreado, envolvendo drogas, sexo e coisas semelhantes. Não é? Então isso é fácil de entender o que é essa glutonaria. Então você vê que é uma deturpação. Existe algum problema nós nos reunirmos para almoçarmos, nos congratularmos? Não. Aí vem o homem e diz, não, a festa está muito morna, vamos melhorar esse negócio. Isso veio de Deus, a alegria vem de Deus. Aí toma uma. Né? Eu nunca vi um alcoólatra que nunca tomou uma primeira dose. Porque alcoólatra já é a doença. Não é a pessoa que bebe. Alcoólatra já é o que está sofrendo do alcoolismo. Ele tem que ser tratado. Mas você não se transforma alcoólatra amanhã. Nunca bebi. Amanhã eu sou alcoólatra. Não, você bebeu meio copinho. Depois de um tempo você se transformou doente. Tem que ser ajudado. Alguém que ame o próximo, tentar tratar e salvar você. Né? Então, do Brasil, por excelência, isso aqui a gente conhece muito bem, né? As festas de fevereiro e março aí, conhecemos muito bem o que é isso. Tá, queridos? Nós estamos aqui já com o horário 10h06, né? Vamos ficar de pé. A gente terminou, só ler aqui para os amados, que Paulo ele termina aqui dizendo, no próprio versículo 21, parte B, que, né, coisas semelhantes a estas. Eu tinha separado alguns versículos em Efésios, mas quem quiser, Efésios 5, logo no primeiro versículo até o 4, vai falar disso, e Colossenses 3:5 também vai falar, principalmente da avareza e outros pecados semelhantes. Tá gravado, então estou citando Efésios 5 no começo, os primeiros versículos, e Colossenses 3:5. Mas Paulo vai dizer que não herdarão o reino, como ele já tinha dito. Então ele está dizendo, ó, fica para nós claro que ele já tinha avisado antes. Então, o que é que o judaizante dizia? Para combater isso, observa a lei. Paulo diz, não, isso está mais do que provado. É o que mais se transgride é a lei. Só nascendo de novo e recebendo o Espírito de Deus. O homem sozinho não consegue, por esforço nenhum. Não consegue. Que diga-se passagem que é uma forma de idolatria. É uma forma de idolatria, porque a idolatria pode ser o seu próprio coração. Você confia muito mais em você. Eu me garanto. Não é nem terceiros. Você é tão bom que você entende que ao morrer você será uma boa coisa. Aí, né? Cada um tem seus pensamentos. Uma estrela aí de grande medida, uma flor maravilhosa, não é? Por quê? Por causa da sua autojustificação. Então você é um idólatra, porque Jesus está fora disso. Você confia no seu taco, né? Como se diz na linguagem popular. Isso não deixa de ser uma idolatria. Tá? Ao invés de reconhecer que nós precisamos do Senhor. Né? Nós precisamos do Senhor. Então essa questão, amados, me perdoe eu passar um pouquinho da hora aqui, tá? Estou tomando o tempo do irmão Arlindo, de não herdarão o reino de Deus, tá? Isso pode ficar depois para uma conversinha, mas eu, pastor, a gente já conversou, existe muita gente, não só um rapaz que era candidato a governador, prefeito do estado de São Paulo recentemente, que ensina isso, mas existem outros, inclusive canais no YouTube, com voz bastante polida, não falando como eu não tenho técnica de fala, nunca fiz curso de falar em público, nada, absolutamente nada disso. Mas tem pessoas treinadas para isso. Respiração, não é? Meditação. Então, na hora de falar, eles conseguem falar com uma polidez como ninguém, não altera tom de voz, é o retilíneo. Você pode falar mal, que está fazendo sempre separação entre reino de Deus e salvação. Tá? Isso vocês vão ver cada vez mais. O que é que a pessoa está dizendo? Olha, amado, para se salvar é crer em Cristo. Agora, para entrar no reino, aí você tem que ser tem que ser assim, o levita de hoje, tem que ser aquele camarada que trabalha no templo, que se dedica ao Senhor. Entendeu? Mas você crê em Jesus? Crê. Então a ira de Deus não será sobre a sua vida.
Então eles estão fazendo uma separação entre herdar o reino. Herdar o reino seriam para aqueles crentes mais crentes. E salvação basta crer. Ou seja, isso você pega versículo isolado, né? Pela graça você salvo mediante a fé, se não vem de voz de Deus. Eu creio. Então você está salvo. E mais as obras. Por isso que Tiago fala, a fé sem obras é morta. Porque as obras que ele vai apresentar é obras da carne. E a obra que Tiago fala não é obra da carne, é obra da fé. É obra da fé. Quero teu filho em sacrifício. Obra da fé. Raabe, fica em casa você e seus familiares. Eu vou. Eu creio que vocês não vão me enganar. Espias, né? Os 2 jovens que foram lá espiar. Os irmãos necessitados. O irmão tem mais. Vou orar. Vai em paz, meu amado. Pô, você não sabe nem onde guardar quantidade de blusa. O irmão vai com frio, sem comida. Que fé é essa? Não é? Então, existem, falando aqui, todo mundo está ouvindo aqui, sabe que é verdade, um grupinho aí dizendo que herdar o reino de Deus é uma coisa e ser salvo é outra. Não é? Basta ir para o começo dos evangelhos, principalmente os sinóticos, Mateus, Marcos, vocês vão ver sempre a mensagem. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino. Não está escrito arrependei-vos e convertei-vos, é chegada a salvação. Ele já pula para o reino, ele já faz vinculação, salvação e reino. Pedro, no seu discurso também, que faremos? Arrependei-vos e convertei-vos, e recebereis o dom de Deus. Qual é o dom? O Espírito Santo. Você fazer parte do reino. Nós temos um grupo pregando, com muita polidez, usando o versículo isolado, dizendo, não, você não herda o reino. Ou seja, como se eu fosse salvo, nunca visse Jesus, nunca visse nenhum anjo, mas estou salvo da ira, eu estou em algum lugar no espaço. Amém, queridos? A meu ver, é uma distorção, tá? Uma deturpação, na minha humilde opinião. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós queremos glorificar e bendizer o Teu nome, ó Deus, pelo período que passamos de escola bíblica dominical, ó Deus, que Tu nos santifique a cada dia, Senhor. Nós precisamos do Teu Espírito mais e mais. O Senhor nos encha para viver cada dia, Senhor. Sabemos que somos selados, mas precisamos também ser cheios do Teu Espírito para enfrentar, Senhor, a guerra, ó Deus, das concupiscências da carne, dos desejos, dessa herança do velho homem que já foi crucificado, mas essa memória continua no corpo, até o dia em que tivermos o nosso corpo glorificado. Que o Senhor continue conosco, nos ajude em tudo, Senhor. Nos dá um intervalo abençoado, ser conosco e prepara os nossos corações para a ministração da Tua Santa Palavra dentro de alguns minutos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. A paz do Senhor.